de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Muito obrigado, Sara. Talvez esse seja um dos poemas mais conhecidos do livro de Eclesiastes. Talvez você já tenha ouvido falar, mesmo quem não leu, tempo de guerra, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de chorar, tempo de rir. Interessante que depois que ele fala, ó, não adianta correr atrás do vento, e depois ele fala, dá exemplos do que é o vento, ele chega nesse poema lindo. Tudo tem seu tempo determinado. Todas as coisas têm um tempo determinado. E, gente querida, queridos adolescentes, gente querida, quando nós pensamos no tempo, é justamente a falta do controle do tempo que gera ansiedade. Quando eu penso, volta às aulas, presencial, coronavírus, será que eu vou passar de ano? Ai, meu Deus, prova de química. Não sei, eu penso nessas coisas. Se eu focar em controlar tudo, me gera o quê? Angústia, ansiedade, porque eu não posso controlar. E o nosso pregador, olha só que lição, né? Parece que foi uma lição preparada para a gente estudar justamente nesse tempo, né? Nós estamos há mais de um ano de uma pandemia, com a retomada das aulas presenciais, né? Você viu que ele falou, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Não é? Não parece que foi programado, né? E o que a gente pode extrair desse lindo poema? A Bia mesmo falou, tem tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, né? Como eu gostaria, né, de cumprimentar vocês aqui, poder dar um abraço, poder cumprimentar, a gente está só naquele soquinho, naquela coisa, no ombrinho, né? Há mais de um ano. Parece que é essa lição, né, do nosso estudo aqui, que é uma viagem pela história da redenção, a parte 3, parece que foi programado. E eu vou falar algo para você. Foi programado por Deus. Deus, ele é fora do tempo. É interessante isso. Mas Deus, ele está fora do tempo, porque ele é eterno. Ele criou esse tempo aqui para organizar a vida aqui na Terra. Mas ele é fora do tempo. Então, se a gente pode, então, depositar nossa esperança em algo, é cumprir a agenda de Deus. Olha só, vocês podem me ajudar aqui. Crer e confiar na agenda de Deus, que ele determina o acontecimento e o momento, para todos nós, é um ato de fé e maturidade. Olha só que palavra importante. Você que está aí também online, você pode repetir isso, colocar aí na sua bio do Instagram provisória. Você pode colocar para os seus amigos. Olha só, você pode mandar para todo mundo e vocês aqui presencialmente vão me ajudar. Quando tiver ali o branquinho, vocês vão falar o quê? Bem forte. Ou quando, ok? Então, olha só o que é a agenda de Deus. Crer e confiar na agenda de Deus, que ele determina o acontecimento e o momento. Para todos nós, é um ato de fé e de maturidade. Então, olha só, viver e acreditar na agenda de Deus, ou seja, quem tem o controle do tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar, o tempo de ajuntar, o tempo de espalhar, o tempo de guerra, quem tem o controle disso é Deus. E acreditar nisso é um ato de fé e maturidade. E aqui não é essa fé aqui que a gente está falando, é aquela fé de crer que o que está escrito na palavra de Deus a gente pode confiar, que Deus é eterno. Eu preciso ter fé, então, para acreditar, ok? Como o pregador de Eclesiastes acreditava. Ele fala sobre as coisas da vida, fala dos prazeres, dos desejos, nada disso tem valor. E depois ele escreve esse poema, acreditando que ele não tem controle. Quem determina o acontecimento é Deus. Quem determina o momento é Deus. A gente precisa ter fé para acreditar nisso.
Maturidade, e a imaturidade é algo que, por que para nós adolescentes talvez seja mais difícil lidar com essa questão? Talvez. É porque nós somos jovens. A gente não viveu muito ainda. E a maturidade, ela vem com o tempo. Evidentemente, a gente, quando está falando aqui na nossa aula, gente querida, a gente está falando da maturidade em Cristo, do meu conhecimento da palavra, do meu exercício da fé. Então, eu sou muito jovem ainda não consegui ler tudo, entender tudo. Mas com o passar do tempo, eu vou entender. Tá legal? Perguntas até o momento? Tem perguntas aqui? Alguma dúvida? Tranquilo até não está claro? Você aí também que está online, está claro até o momento? Maravilha, vamos avançar. Gente querida, a gente vai ler um texto agora, você clica aí, eu vou pedir aqui para a Bia fazer essa leitura, de Gálatas 4:4. Por quê? Nós precisamos entender do plano de Deus pré-determinado. Gálatas 4:4, e outra pessoa, pode ser alguém aqui do online, para fazer a leitura, Romanos 5:6. Deixa eu ver se eu ouço vocês. Eu não sei se vai dar para ouvir todo mundo, alguém do online. Se quiser abrir também Romanos 5:6, eu acho que eu vou abrir para ficar mais claro para todos, né? Primeiro a Bia. Bia, Gálatas 4:4. Por gentileza, você pode? Gálatas 4:4. Eu vou aqui ler Romanos. Pode ler, primeiro com a Bíblia. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Sobre a lei, muito bem, obrigado, Bia. Então, quando? Não se esqueça, o que a gente não pode esquecer? Que o Salvador nasceu na plenitude do tempo e que morreu por nossos pecados a seu tempo, e esse é o texto de Romanos, e a gente vai grifando. Aqui vou ler Romanos para vocês. Romanos 5:5, que diz o seguinte: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor é derramado em nós pelo Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, olha só. Vamos entender? Deus, ele conhece todos os momentos da minha e da sua vida. E é Deus que determinou todos eles. Todos eles. Por incrível que pareça, a gente está num tempo de pandemia, vivendo situações difíceis. Muitas pessoas perdendo gente querida e amada. Deus, ele sabia de todos os momentos, muito antes dos nossos pais se apaixonarem. Porque Deus, ele é atemporal. A gente precisa acreditar nisso. Porque essa confiança em Deus nos leva a entender também o plano da redenção. Porque o plano de Deus para salvar a mim e a você aconteceu antes do tempo, na plenitude do tempo. É o texto de Gálatas 4:4. Na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, já estava programado. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou no tempo certo, no tempo perfeito de Deus, para cumprir todas as coisas que ele ia determinar. Interessante que eu li o versículo 5 de Romanos 5, porque é o Deus Espírito Santo que coloca isso no meu coração, que derrama isso no meu coração. E eu quis ler o versículo 5, até para lembrar vocês, a UPA está trilhando uma série, a gente está trilhando uma série que chama Forgotten God, série de estudos sensacionais que está acontecendo ao sábado. E a gente está falando do Deus esquecido. Muitas vezes, nessa angústia de tempo, a gente se esquece que dentro daqueles que creem, tem um Deus. É o Deus Espírito Santo. O Deus de todos os momentos. O Senhor,
E aqui, gente querida, eu não vou ler todos os textos referências, mas Deus é o Senhor que dá vida, mas também é o Senhor da morte. A gente vê isso em Salmo 139, 13, que vai dizer o seguinte: eu era substância ainda sem forma, e Deus já sabia e escrevia todos os meus dias. Palavra de Deus, Salmo 139. Depois a gente pode conferir. Depois eu vou deixar lá no grupo todo o texto. Deus, ele também sabe a hora da morte. Jó fala: o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó perdeu toda a sua família, todos os seus filhos, todos os seus bens. E ele declara isso lá em Jó. Ninguém pode viver mais tempo do que Deus determinou. Eu sei que quando eu estava estudando a lição, e a gente aprende muito com o professor, até o professor Fabiano, eu falei, nossa, parece que foi uma lição feita para o tempo de pandemia. E ainda falar nisso, a gente pensar na agenda de Deus, que a gente precisa crer em Deus. Então, para mim foi algo muito impactante. Mas ninguém vai viver mais tempo do que Deus determinou. Isso é algo que a gente precisa de maturidade para entender, de fé para crer. Deus também, na palavra de Deus, o povo de Israel é comparado a uma vinha. E por isso, quando na palavra de Deus a gente encontra plantar e colher, vai descrever esse relacionamento com Deus e seu povo. Mas também arrancar por causa do pecado da rebeldia. Então, Deus também é o Deus do momento da vida, do momento do crescimento, do momento da morte, do momento de arrancar, do momento de plantar, do momento de colher. Esse plantar e colher na palavra de Deus, a gente vê em Isaías e em Jeremias, é um tempo de plantar e colher que significa o relacionamento de Deus e o seu povo. E de como Deus, e a gente estudou isso outrora, quando passamos por Juízes, Deus, ele dá consequência ao pecado. Deus, ele é santo. Deus, ele quer um povo que caminhe em santidade. Eu queria compartilhar com vocês e você está na tela, inspirado no poema de Eclesiastes 8, queria ler para você: Deus cria tempo para todo propósito debaixo do céu. Porque no tempo certo, tudo nesse poema corresponde completamente ao seu caráter. Nascimento, morte, choro, riso, amor, ódio, exclusão, aceitação, guerra e paz. Quando a gente lê o poema de Eclesiastes 1, Eclesiastes 3, 1 a 8, a gente vê que Deus cria tempo para todos os propósitos que Ele tem, para cumprir a sua agenda. Porque no tempo certo, tudo vai refletir o caráter de Deus. Nascer, morrer, chorar e amar, odiar, excluir, aceitar, fazer guerra e fazer paz. Esse poema reflete que Deus determina todos os propósitos, que Deus determina todo o tempo. A gente vai para um outro trecho de Eclesiastes 11, 9 e Eclesiastes 12. E Atos 17, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês para fazer essa leitura. A gente está na reta final já do nosso encontro aqui. E primeiro a gente viu o poema de Eclesiastes 1, Eclesiastes 3, 1 a 8, que é o poema do tempo. E a gente viu os reflexos, os contrastes. A gente entendeu que a gente precisa crer que Deus determina o quando e o quê? O momento e o tempo. E a gente precisa de fé e maturidade para acreditar nisso. A gente não pode se esquecer que no tempo certo, Ele mandou Jesus. Ele cresceu, viveu, morreu, ressuscitou no tempo certo. E é o Espírito Santo que imprime isso no nosso coração, para a gente viver o tempo de Deus, a agenda de Deus. Eu vou começar aqui com Eclesiastes 11, 9. Quem achou aqui na sala, pode ler para nós. Eclesiastes 11, 9. Eu vou ler um dos trechos, eu vou ler o último trecho, que é de Atos.
Sara, você pode, Sara Sorvai, ler Eclesiastes 12, o 13 e o 14? Você leu 11, Bia? E eu lerei o texto de Atos 17, 31. Eclesiastes 12, 13 e 14. Vamos começar com a Bia. A gente vai ler os 3 textos para analisar o Deus dos momentos, criando no seu tempo o momento certo. Começando com a Bia, Eclesiastes 11, 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que seu coração lhe deu muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá as contas. Obrigado, Bia. Agora, Eclesiastes 12, 13 e 14. Versículos de Eclesiastes para a gente decorar. Os versículos são só 13 e 14. Obrigado, Sara. De tudo que tem se ouvido, assuma e teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Obrigado, Sara. E agora eu vou ler Atos 17, 31, para a gente poder caminhar para a conclusão de Eclesiastes. Atos capítulo 17, versículo 31. Vou pegar por aqui. Atos 17, 29, 31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, que é Jesus. Veja, gente querida, nós, então, vivemos nesse tempo. Primeiro começou Eclesiastes 11, 9, a conclusão ali do pregador, a gente está na reta final do livro, e a Bia leu. Jovem, né? Adolescente, a ideia de mocidade aqui é adolescente, criança. Você pode fazer todas as coisas e viva intensamente a sua adolescência. Viva com alegria a sua adolescência. Mas viva sabendo que de todas as coisas que você fizer, Deus vai julgar. Deus, ele observa. Deus, ele ao seu tempo vai julgar. Então, a ideia é de que nós temos nessa terra, enquanto vivemos aqui, nós temos uma função. Então, nós, na plenitude do tempo, Deus nos escolheu, enviou o Salvador para a nossa redenção. E agora, o que fazemos aqui? Nós temos que fazer com alegria. Nós temos que aproveitar o tempo da adolescência. Se é alguém que pode fazer as coisas nessa pandemia, mais do que um idoso, é um adolescente. Se é alguém que pode vir à casa de Deus, participar das reuniões, evangelizar, utilizar as mídias sociais, utilizar do Instagram, utilizar do grupo da escola para ser um agente de Jesus, é um adolescente. É a gente que tem vigor, porque, sabe, hoje a gente aguenta, talvez, a gente aguenta dormir 3 horas da manhã, acordar 7h30 para vir para a escola dominical. A gente aguenta porque a gente é adolescente. E a Eclesiastes está falando, ó, faça isso. Sabe por quê? Vai vir os dias em que você vai ser idoso. E você vai querer fazer as coisas e você não vai conseguir. Por quê? Porque você já está com o corpo mais velho. Quem tem vozinha, tem a oportunidade de ter sua avó, daqui a pouco temos avós. Às vezes a vovó não reclama lá que está com a dor na coluna. Está com a dor, não é? A vovó não reclama. E ele queria correr muito com os netos. Eu vejo isso na minha mãe, meu pai, né? Meu sogro e minha sogra. Como eles querem correr com a Sara, mas eles não conseguem fazer tudo. Isso que o Eclesiastes está dizendo. Agora, muito importante, a gente está agora na virada para passar de Eclesiastes para Cânticos. O que a gente precisa fazer aqui é fazer tudo, crendo em Deus, crendo na agenda de Deus, que Deus tem esse tempo determinado para a nossa vida, e a gente pode fazer, com muita fé, com muita esperança, fazer as coisas, sabendo, em Atos 17, 31, que Deus, ele vai julgar todas as coisas, inclusive as que estão ocultas.
A Sara deu para nós. Sabe, aquelas escondidas. Deus, ele vai julgar. Ele vai colocar numa balança. Porque Jesus voltará. E Cântico dos Cânticos, para a gente terminar, a gente vai ler um trecho de Cânticos, capítulo 5, 6. Cântico dos Cânticos é um livro que tem uma interpretação, né, que às vezes pode confundir. Eu queria só trazer o seguinte: a interpretação reformada de Cântico dos Cânticos é que todo o livro é um poema de Salomão, né? Salomão, inclusive a palavra Salomão, né? Salomão e a Sulamita. É um poema, é um diálogo entre homem e mulher, entre um casal. E, de fato, vários princípios de Deus para o casamento estão em Cântico dos Cânticos. Mas a leitura reformada, tradicional, de Cântico dos Cânticos, significa Jesus é o noivo. Quantas vezes a gente lê na palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, que Jesus ele é comparado ao noivo? E quem que é a noiva de Jesus? A igreja, muito bom, sabe? Quem que é a noiva de Jesus? A igreja. Cântico dos Cânticos vai falar desse relacionamento de um noivo, de uma noiva, de um marido, de uma mulher. Quantas vezes a gente vê na palavra de Deus que o casamento, ele é símbolo do relacionamento de Deus e do seu povo, da sua igreja. Quando a gente fala igreja, a gente está falando dos escolhidos, aqueles redimidos, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Ó, um sinal que a gente está chegando à conclusão. E eu vou ler com vocês Cântico dos Cânticos para a gente terminar. Então, veja, em Eclesiastes a gente viu tudo sobre o tempo. E que agora a gente vive essa agenda de Deus aqui na Terra, mas com um propósito. Aproveitar nossa adolescência para fazer tudo com muita alegria diante de Deus. Porque a gente sabe que Deus um dia vai julgar e vai colocar todas as coisas no seu lugar. Em Cântico dos Cânticos a gente vê como esse relacionamento entre o noivo e a noiva é especial. E eu quero só destacar nessa manhã que a gente deve ansiar o casamento. E é muito interessante, porque vou abrir aqui Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 6. E diz o seguinte: abri a porta ao meu amado, abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Esta é a Sulamita, falando do seu amado. Jesus, ele ressuscitou. Agora veja a resposta, e eu vou já ler para vocês lá no versículo 11 e 12, tá? Por causa do nosso tempo aqui. A sua cabeça é como ouro mais depurado, os seus cabelos ondulados são pretos como o corpo, os seus olhos como pombas junto ao ribeiro, brancas como leite, banhando-se junto às correntes das águas. O livro de Cântico dos Cânticos, ele traz um poema hebraico muito complexo para a gente entender. As comparações são todas comparações rurais, mas é uma história de amor. A história de amor que Jesus tem comigo e com você. O casamento vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Até por isso, lá em Apocalipse, a gente vê Jesus falando para João o seguinte: eu estou à porta e eu bato. E aqui é uma referência de Jesus, lá em Apocalipse, de Cântico dos Cânticos. Essa ideia do noivo que chegou. E a gente precisa entender, no casamento hebraico, quem chega é o noivo. A noiva fica esperando. Interessante que domingo passado, quem teve o culto noturno, o pastor pregou sobre as noivas que estavam esperando o noivo. Lembra dessa passagem? O texto. E elas estavam esperando o noivo. Por quê? No casamento hebraico, quem espera o noivo? A noiva. É o noivo que chega. Jesus, no Cântico dos Cânticos, a gente vê essa história de amor. A noiva buscando o noivo. A noiva se preparando para o noivo. E a noiva e o noivo elogiando, falando como é lindo esse noivo. Jesus, como é linda essa noiva, a igreja de Cristo. E esse casamento acontecerá na segunda vida. Jesus, ele faz uma referência de Cântico dos Cânticos em Apocalipse. Quando ele diz: eu estou à porta e bato.
Se alguém ouvir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A ideia é, eu estou à porta, eu estou batendo para entrar no coração da noiva. E se ela ouvir e atender, eu vou estar com ela. Na segunda vinda, Jesus virá, o noivo voltará para buscar uma noiva que está despreparada, uma noiva que está desarrumada, uma noiva que está vivendo a vida de qualquer jeito. Não, uma noiva que está preparada, ansiando todo dia o momento de casar. E essa é a ideia de viver a agenda de Deus. Essa é a ideia de Cântico dos Cantos do relacionamento. A gente precisa vir aqui ansiando o dia do nosso casamento. Ontem, interessante falar de casamento, falar disso. Já vamos encerrar. E falar de casamento e falar disso, a Manuela casou ontem, né? E a Manu casou. A Manu... pode falar, Daniel. O João Luiz é o seu professor. Então, os dois casaram. E olha só que coisa interessante. Como ela estava ansiando o casamento. Né? Os dois. Então, a nossa perspectiva, viver a agenda de Deus, viver o nosso tempo. E saber que a gente está vivendo aqui agora, não é de qualquer jeito. É uma noiva preparada. Amém? Depois nós vamos deixar os textos e os desafios dessa semana lá no grupo da sala, tá? Não perca os desafios dessa semana para a gente pensar um pouco na agenda de Deus, para a gente pensar um pouco em se preparar para o mundo. Então, a partir de amanhã você tem aí umas leituras para fazer. E já digo mais, gente querida, nós vamos começar uma nova viagem pela história da redenção. Porque hoje a gente está encerrando o ciclo Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantos dos Cantos. Percebeu? A gente hoje encerra os livros poéticos. Então a gente vai começar um novo ciclo. Não perca mais detalhes também durante a semana lá nos nossos livros. Vamos orar, vamos ficar em pé para encerrar nossa aula. A você que está online aí, também vamos encerrar aqui a nossa aula com oração. Agradecer a sua presença, a presença de todos aqui. Eu vou orar para a gente encerrar. Querido Deus, muito obrigado por entender a agenda do Senhor. Que o Senhor me ajude e ajude a cada adolescente a crer que o Senhor tem todas as coisas determinadas, tem tudo determinado, tem o seu tempo para tudo, e a viver nesse tempo, ansiando o nosso casamento. Faça isso para a glória do Senhor na minha vida, na vida de cada adolescente. Que a gente viva o cotidiano, ansiando o casamento com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vem aqui dar um tchauzinho para o pessoal aqui. Dá um tchauzinho na tela. Tchau, pessoal. Até o culto à noite, hein? À noite tem culto. Tchau. À noite tem cultinho. Não percam o nosso culto noturno às 19 horas. Tchau, gente querida. Fiquem com Deus. Abraço. Tchau. Fiquem com Deus.